Jesus, Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tomou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mas tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Hoje nós, então, comemoramos a ceia do Senhor, a missa do lava-pés, mais conhecida. E é muito interessante que a Igreja, na sua sabedoria, coloca esta missa que em si, a missa já diz tudo. O ato de lavar os pés, um ato que resume todo o Evangelho. Nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas,
Eles relatam a última ceia como Jesus tomando pão, dando pão, partindo, quase como o relato que depois o apóstolo Paulo escreveu, que nós lemos hoje na segunda leitura. Já João, que é um evangelho tardio, que foi escrito por volta dos anos 90, ele já conhecia todos esses outros 3 evangelhos. E João não tinha necessidade de escrever novamente o novo relato como fizeram os outros evangelistas, baseado no evangelho de Marcos. Mas ele faz como se fosse um retiro, uma catequese sobre o que é a Eucaristia, o que é a Santa Ceia. E ele pega todo esse mistério de entrega do Senhor que dá a vida, antecipa a sua entrega, se dando aos seus, e ele coloca a cena do lava-pés. E João, ele coloca muito solenemente no Evangelho. Ele inicia dizendo, era antes da festa da Páscoa. Ele já coloca um dado histórico, antes da festa da Páscoa dos judeus. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os que eram seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. João diz que Jesus sabia que era chegado o momento, a sua hora. E a hora no Evangelho de João, toda vez que Jesus falava antes, ainda não chegou a minha hora. Até para eles se revelarem nas suas manifestações como Messias. Mas quando é o momento da hora, o momento da entrega, quando ele vai revelar realmente aquilo que ele é, antecipando essa entrega, ele diz, é chegada a minha hora. Com plena consciência, com plena liberdade daquilo que ele estava fazendo. Porque muitas vezes a gente olha, há aquele olhar de dizer assim, não, Jesus praticamente ele foi forçado a carregar a cruz. Vendo toda a situação, e é pelo contrário. Jesus ele assumiu isto que estava acontecendo com total despojamento e liberdade, por amor. E diz que ele amou tanto que deu a sua vida. E diz aqui no Evangelho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas no Evangelho em grego não é amou até o fim. Se usa uma palavra, telos, que significa ele amou em extremo. Porque não tinha mais como Deus mostrar o quanto ele amava aqueles que estavam com ele. O quanto ele amava aqueles discípulos, o quanto ele nos amava. Então ele deu o seu amor em extremo. A tal extremo que nenhum homem podia dar com esta liberdade, com esta consciência, com esta doação. Como ele a deu. Ele deu, amou em extremo. E o evangelista vai relatando que durante a ceia, o diabo entrou no coração de Judas. E nos outros evangelhos, nos sinóticos, Jesus diz para Judas, vai e faça o que deve fazer. E Judas, que estava ali também, ele se fecha para receber esse amor do Senhor. Mas o Senhor não se fecha para amar. E continua amando a todos. Até que chega um certo momento, onde Jesus estando com eles, Jesus, ele se levanta, decidido daquilo que ele estava para fazer. Ele depõe o seu manto, diz no Evangelho, e aqui é interessante uma chave bíblica, que diz que naquele momento, diz um teólogo, Monsenhor Ravasi, um biblicista, que em grego ele dizia esse teólogo, não, Jesus não depôs o seu manto, mas em grego é no plural, Jesus depôs as suas vestes. Para dar o sentido que Jesus naquele momento despondo as suas vestes, ele ficou nu diante do homem, ou seja, apareceu tudo aquilo que ele era, todo o amor que ele tinha, para aqueles homens que estavam com ele, que iriam fugir e iriam traí-lo.
ele ficou nu. O Senhor, que é puro amor, ficou nu, se revelou totalmente àqueles homens. No Antigo Testamento, o homem no pecado se vê nu. Agora é o próprio Senhor que se coloca nu diante do homem para amá-lo, para dar este amor. Depõe as vestes, amarra na sua cintura o avental, como um sinal de serviço, e se coloca aos pés daqueles discípulos. E essa atitude de colocar aos pés é uma atitude bíblica, típica do Antigo Testamento, onde só o servo, só duas pessoas que se colocam aos pés dos outros, o servo, ou o filho para o pai, ou a mulher para o esposo. O servo como um sinal de serviço, de tirar as sandálias do seu patrão e de lavar os pés dele. A mulher como um sinal de intimidade, de amor, de acariciar os pés do esposo. Eu me lembro quantas vezes que eu não vi minha mãe, quando meu pai chegava cansado do trabalho, ele sentava na sala e minha mãe tirava o sapato, e minha mãe até massageava o pé dele com creme. Um sinal de amor. E quantas vezes minha mãe fez isso comigo, eu também fiz com meu pai. Do filho para o pai, da mãe para o filho, um sinal de amor. E Jesus, ele se dobra diante daqueles discípulos, amando profundamente. Ele lava os pés para mostrar que ele, Deus, por amor, se inclina diante do homem para amá-lo, para servi-lo. E beija aqueles pés. E é interessante que depois que Jesus faz esse gesto com cada um, até um deles que era Pedro, que Pedro é sempre exaltado no Evangelho. Eu digo que Pedro era sempre um pouco carismático. Pedro, que está ali também, diz: não, Senhor, mas tu não farás isto. Daí Jesus fala: não, Pedro, se eu não fizer isso, não terás parte comigo. Ah, Senhor, então me dá o banho inteiro. Não entendeu nada, não estava entendendo nada. Muitas vezes, como nós, até quando lemos o Evangelho, também não entendemos nada. Mas Pedro não estava entendendo o sentido do serviço, o sentido do gesto de amor, de entrega que Jesus estava fazendo. E Jesus lava o pé de todos. De todos. Tanto do que iria trair, quanto daqueles que iriam abandoná-lo na cruz. E que ele já sabia. Ele já sabia. Jesus se levanta, e é interessante que o Evangelho não diz que Jesus tirou o avental. Ele não diz. O Evangelho leva à conclusão que Jesus permaneceu com o avental. Permaneceu ainda se entregando, servindo. Há um bispo que eu gosto muito, que já faleceu, Dom Tonino Bello, um bispo de Molfetta, na Itália. Uma vez eu lendo um livro dele, que se chamava O Cirineu della Gioia, ele dizia que em toda ordenação que ele ia fazer, de um diácono para o sacerdócio, ele nunca tirava a estola do diácono. Mas sobre a estola do diácono, que significa o serviço, ele colocava a estola normal, que é as duas pontas que tem o sacerdote, colocava sobre a estola, que estava já o diácono vestido. E ele dizia: nós, sacerdotes, devemos sempre lembrar de uma coisa, embora sejamos sacerdotes, bispos ou cardeais, estamos na igreja para servir, para lavar os pés. E Jesus, nessa atitude do lava-pés, Jesus ele levanta, continua a sua ceia, só que agora a sua ceia toma um olhar todo diferente, o olhar da entrega. Onde ele naquele momento, após ter tido toda uma vida de entrega, que foi a vida de Jesus, ele se entrega novamente no gesto. Mas ele não se contenta nisso, o amor é tão grande que ele dá, daquele pão, daquela ceia, ele institui a Eucaristia. Institui o seu corpo e o seu sangue, para que fique como um sinal,
como atualização da sua presença em todos os momentos na vida do homem, a sua entrega permanente. Uma entrega não mais cruenta, mas uma atualização total do seu mistério pascal. Então, nesta Santa Eucaristia de hoje, lava-pés, é um grande convite para também nós nos perguntarmos, mas quais são os pés que nós devemos lavar? Jesus lavou o pé dos 12. Significado, aquele que Jesus lava o pé de todos. Que Jesus se dobra diante do homem, por amor. E nós? Quais são os pés que nós devemos lavar? Quais são os pés? No início da Quaresma, na missa de cinzas, nós recebemos a imposição das cinzas na testa ou na cabeça, com as seguintes palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. Um sinal de conversão. Agora, no fim da Quaresma, no Tríduo Pascal, nós vemos agora um outro grande gesto, que, como eu dizia, por si só já diz tudo: o lava-pés. Mas nós devemos nos perguntar, o que isto diz para a nossa vida? Então, irmãos e irmãs, vamos nessa Eucaristia agradecer ao Senhor por tão imenso dom de amor, de entrega. E também nós, vendo esse grande exemplo do Senhor na nossa vida, nós também nos dobrar diante do irmão para lavar os pés, para servir. Porque o cristianismo, ele não é uma filosofia, ele não é uma teoria, ele é algo concreto. A fé é algo concreto. E se nós servimos, nós estamos vivendo a santidade. Com esse desejo de nos entregarmos para o outro, sabendo que estamos nos entregando para o Senhor. Então vamos nesse Tríduo Pascual também buscar nos entregar com o coração sincero a Deus, nos entregando com o coração sincero também aos nossos irmãos, lavando-os os pés. Daremos início agora ao momento do lava-pés. Convido todos a cantarem conosco o cântico número 5 da Folha Branca.